Diretamente do Museu Histórico Municipal José Chiachiri, estou com a Maria Ângela, professora. Sua infância e juventude foi no bairro da Estação. E é uma curiosidade de muita gente saber como é que era Franca nessa época. Como é que foi sua infância por lá? Ai, a minha infância em Franca, no bairro da Estação, foi uma alegria total. Nasci na colina da Estação, bebi a água da careta e já nunca mais saí daqui, viu, Ivan? Tinha um nome especial para quem morasse na estação? Então, nós éramos os índios. Quem morava na estação era índio. E os da cidade, né, do centro, eles falavam que ia pegar um cipó para ir para a estação. Eu andei no trem da Mogiana, a gente passeava até Batatais e voltava para Franca, a mamãe nos levava. E vivi aquela época do footing, né, que tinha ali na Praça Sabino Loureiro, em que as moças andavam para um lado e os rapazes por outro, né? E ali havia uma paquera, né, como o seu João Bosco disse. Eu ia com as minhas primas, que eu era menina ainda, mas me lembro disso. E dali, quando foi que surgiu o interesse da senhora ir para o caminho das letras, de faculdade e tudo mais? Sim, eu estudei nas escolas tradicionais de Franca, né, no IETC, na graduação. Eu era apaixonada por francês. Eu tive uma professora muito boa de francês, a doutora Antonieta Barini, e fui fazer letras por causa de francês, português, francês. E me apaixonei pelo português também e fui ensinar. E aí a senhora foi e estudou no centro de Franca. Hoje é a Unesp, né? Mas era a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, que funcionava ali onde é aquele prédio do Colégio de Lourdes, que depois tornou-se Unesp com outros cursos, Direito, História e Serviço Social, e hoje, infelizmente, está abandonado. Mas foi ali que eu fiz letras e conheci meu marido. Ah, então foi ali que iniciou uma história de amor, inclusive. E também, isso. Eu fiz o vestibular, comecei a estudar e o Chiachiri, que tinha feito história, começou a lecionar no mesmo ano na faculdade. Então nós nos conhecemos e ali foi uma vida bem vivida. Eu conversei com a Maria Ângela nos bastidores e ela me contou uma história muito bonita, uma história de amor e superação. Você pode falar um pouquinho sobre essa história? Sim. O Chiachiri lecionou vários anos ali na Unesp, mas com 4 anos de casado que nós tínhamos, ele perdeu a visão. Tivemos que sair de Franca para ele fazer uma cirurgia muito séria de descolamento de retina. E ele foi com um problema numa vista, foi feita a cirurgia nas duas e ele voltou com as duas sem enxergar. E ele era uma pessoa que estudava muito, lia muito, né? E foi um baque. Ele estava fazendo a tese de doutoramento dele, uma pesquisa sobre os primórdios de Franca. Depois disso, ele perdeu a visão, mas a tese já estava escrita. Foi um período, assim, muito difícil. Com todos os obstáculos, ele fez muito. Sim. Com todas as limitações, ele seguiu adiante. Seguiu adiante, sim, com toda fé e força. O Chiachiri não sucumbiu em hora nenhuma. Ele, nessa época, era já vice-prefeito na gestão do Dr. Maurício Sandoval Ribeiro. Mesmo assim, ele voltou para a prefeitura e voltou a fazer as pesquisas dele sobre Franca. Escreveu outros livros sobre a região. Como que ele fazia isso? Ele ouvia muitos livros falados, né, que na época era novidade, e aprendeu também um programa de leitura e escrita. Digitava muito bem, ele escrevia e o computador ia falando para ele o que ele estava escrevendo, então ele escreveu mais muita coisa. Inclusive, as crônicas para o jornal Comércio da Franca, que ele foi assíduo escritor, né, e saía no suplemento, e que todo mundo gostava. Aliás, foi um caderno maravilhoso de letras. Tem um legado muito bonito por trás do nome Chiachiri, que começou com o pai do José Chiachiri Filho. E o seu José Chiachiri, que foi o fundador do museu, ele não era francano, mas ele se apaixonou por Franca, casou aqui com a minha sogra e ele era jornalista, muito curioso sobre a história de Franca, escreveu um livro também e o Chiachiri Filho, meu marido, foi por esse caminho. Ele quis procurar saber cientificamente sobre os primórdios de Franca. Como uma francana, apaixonada pela cidade, que mensagem a senhora poderia deixar para quem está nos assistindo? Então, é uma mensagem de paixão, né? Eu gosto de Franca, creio que todo francano
gosta, eu já vi suas entrevistas com outras pessoas, mas que é importante a gente preservar o que nós temos de história, que é uma bela história, cuidar para que as crianças que venham depois se interessem por isso, saibam realmente o que a evolução da nossa cidade, que hoje é pujante. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, disponibilidade de vir aqui. A sua disponibilidade é que é muito interessante. Todo mundo adora os seus vídeos. Muito obrigado. Muito obrigada.